dia, irmãos e irmãs. Salmo 72, 18, 19 diz assim: Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Música de pé, meus irmãos, vamos invocar o nome do Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Recebam em nome do Senhor a saudação a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos responder a saudação cantando o Salmo 103.
Te louvamos, ó Senhor, te bendizemos e queremos, Senhor, nesta manhã, te adorar na beleza da tua santidade. Te agradecemos, ó Senhor, por este dia, o privilégio que temos de te adorar, o privilégio que temos de nos reunir como igreja do Senhor para ouvir a tua palavra, para bendizer o teu nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tamanho privilégio. Te agradecemos também pela semana que se passou, por tua bondade, misericórdia e graça sobre as nossas vidas, pelos livramentos, Senhor, que tens nos concedido, livramentos que muitas vezes nem percebemos, Senhor, mas sabemos que a tua graça nos acompanha e como confessamos, Senhor, de tal maneira que o Senhor nos guarda e nos protege, que não caia um fio de cabelo da nossa cabeça, sem a tua vontade. Pedimos ao Senhor, o Senhor nos abençoe nesta manhã. Abençoe a leitura e a pregação da tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, às nossas vidas, nos fortalece, nos renova na fé. Também, Senhor, te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, pois somos pecadores e dignos de estar em tua presença. Por isso, rogamos que o Senhor nos perdoe os pecados, e isso tão somente por causa de Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor. Abençoe a Deus, tua igreja ao redor do mundo, teu povo. Abençoe, Senhor, aqueles que sofrem, que padecem por causa do teu nome e de tua palavra. Fortalece, Senhor, a tua igreja. Nós te rogamos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Nós vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Vamos ler os versículos de 31 a 44. Lucas 4, de 31 até o final do capítulo. Depois nós ainda vamos cantar o Salmo 130. Lucas 4, a partir do versículo 31, diz assim a palavra do Senhor. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: Cala-te e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou.
Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper o dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: É necessário que eu pregue as boas novas do reino noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judeia. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos cantar também no Salmo 130, também a atitude de contrição, preparando nossos corações para ouvir a pregação.
capítulo 5, os versículos de 1 a 11 é o texto da pregação nesta manhã. Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Este é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amados irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo, queridas crianças, no contexto desta passagem do Evangelho de Lucas, encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo dando continuidade ao seu ministério após ter sido rejeitado em Nazaré. Como vimos na leitura do capítulo 4, Jesus anunciou o Evangelho na sua cidade natal, mas foi expulso pelos seus próprios conterrâneos. Após essa rejeição, o Senhor segue para Cafarnaum, onde se hospeda na casa de Simão Pedro. Pedro, a essa altura, já era seguidor de Jesus. E ali, Jesus continua fielmente o seu ministério de pregação. Diferente do que aconteceu em Nazaré, o povo de Cafarnaum maravilhava-se de sua doutrina, pois ele ensinava com autoridade. Essa pregação era acompanhada de sinais. Os sinais não eram o centro da missão de Cristo, mas servia para confirmar e chamar a atenção para a palavra que ele anunciava. Na sinagoga de Cafarnaum,
Jesus liberta um homem possesso de um espírito imundo, demonstrando assim o seu poder sobre as forças espirituais. Em seguida, ao voltar para casa, ele cura a sogra de Pedro, repreendendo a febre, mostrando também o seu poder no mundo físico. E aí a notícia se espalhou rapidamente, de maneira que ao pôr do sol daquele dia, depois de encerrado o sábado, muitos trouxeram os seus enfermos endemoniados, e o Senhor curou e libertou a todos. A cidade inteira parecia reunida à porta daquela casa. Diferente dos nazarenos que rejeitaram Jesus, os moradores de Cafarnaum pedem que, contudo, mesmo retirando-se para um lugar deserto para orar, Jesus reafirma claramente a sua missão. É necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também a outras cidades. E nesse ponto chegamos ao nosso texto. Muitas traduções intitulam essa passagem como a pesca maravilhosa. E de fato, aqui vemos um sinal extraordinário. Jesus demonstra o seu poder também sobre a criação, mas algo mais profundo está acontecendo. Neste texto, o Senhor não apenas realiza um milagre, Ele chama homens para participarem da sua obra. E com base nisso, irmãos e irmãs, eu anuncio o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo sobre o tema quando Cristo sobe ao barco. Vou repetir: quando Cristo sobe ao barco. E nós vamos ver, em primeiro lugar, que Cristo transforma o barco comum em um púlpito do reino. O texto nos mostra que a multidão não largava Jesus. Onde quer que ele estivesse, o povo o seguia. Agora, à beira do lago de Genezaré, a multidão se apertava. Muitos certamente desejavam ser curados. Mas Lucas faz questão de destacar que o povo também queria ouvir a palavra de Deus. Em meio àquela multidão, há uma cena aparentemente comum, mas carregada de significado. 4 pescadores lavavam as suas redes após uma noite inteira de trabalho sem resultado algum. Redes vazias, mãos cansadas, corações frustrados. Mesmo os trabalhadores mais experientes conhecem momentos em que, apesar de todo o esforço, nada conseguem alcançar. Entre eles estava Simão, a quem Jesus chamou Pedro. Com ele estavam André, seu irmão, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Haviam sido discípulos de João Batista, que os apontara para Cristo como o Cordeiro de Deus. Eles, mas ainda não como apóstolos. Eles continuavam as suas vidas comuns, em meio ao trabalho e à rotina e às dificuldades. E é exatamente nesse contexto de cansaço e crise que o Senhor se aproxima.
cercado pela multidão, Jesus entra no barco de Pedro e pede que afaste um pouco da terra. Em seguida, o texto nos diz que ele se senta como mestre da época e ensina do barco à multidão. O evangelista não registra o conteúdo da pregação, mas deixa claro o essencial. Aquele barco de madeira tornou-se um púlpito, e o próprio Verbo de Deus passou a anunciar a palavra de Deus. Que cena extraordinária! A sabedoria encarnada em pessoa, ensinando à beira do lago. Aqueles homens e mulheres tiveram o privilégio de ouvir da própria boca do Filho de Deus as palavras de vida eterna. Mais tarde, aqueles mesmos pescadores seriam profundamente instruídos, formados e enviados pelo Senhor. Este mesmo Pedro, que agora empresta o barco, seria usado para proclamar o Evangelho no dia de Pentecostes, quando cerca de 3.000 almas creram em Cristo. Mas, antes de serem ensinados, antes de serem enviados, eles precisavam ser ensinados. Aqui aprendemos uma lição fundamental. Cristo não espera que as circunstâncias sejam ideais para que a palavra seja anunciada. O Senhor não aguardou o fim da crise, nem um templo, nem um culto formal. As almas precisavam ser alimentadas e Ele utilizou o que estava disponível. Pedro tinha apenas um barco, e isso foi suficiente. Cristo transformou um instrumento de trabalho comum e um meio para a obra do reino. Isso nos ensina, meus irmãos, que não devemos esperar que todas as dificuldades sejam removidas para servir a Deus. Se vamos com o que temos, onde estamos, seja com a nossa voz, com a nossa escrita, com os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. Enquanto adiamos, enquanto esperamos tempos melhores, as almas perecem. O Senhor age por meio da palavra. Ele edifica, consola, salva e transforma por meio da pregação. O que você tem em suas mãos? Pedro tinha um barco. Cristo usou o barco. Hoje o Senhor continua usando instrumentos simples para realizar a sua obra. Isso nos leva, meus irmãos, ao nosso segundo ponto, segundo movimento do texto, que mostra a glória, que a glória revela o pecado. Após a pregação, Jesus se volta novamente para aqueles pescadores. Ele sabia que haviam trabalhado a noite inteira sem nada apanhar. E mesmo assim, dirige-se a Simão com uma ordem clara: vá para águas mais profundas, se afaste da beira do lago, vá mais para o fundo, em outras palavras. E agora, ele diz para todos aqueles pescadores: lancem as redes de pesca, lance as redes para pescar. Para o pescador experiente, aquela palavra parecia ilógica.
A melhor hora para pescar já havia passado. Humanamente falando, era inútil tentar novamente. Mas há algo aqui decisivo. Quando Jesus pediu um barco, ele fez um pedido. Agora ele dá uma ordem. Pois o Senhor não queria o peixe, ele queria o pescador. Pedro precisava aprender a obedecer. E a resposta de Simão revela exatamente isso. Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. A palavra mestre aqui significa chefe, superior. Pedro reconhecia a autoridade. Ele menciona sua experiência, mas submete sua razão à palavra de Cristo. Outra tradução diz: sob a tua palavra lançarei as redes. Aqui está a fé verdadeira. Uma fé que se manifesta em obediência. Uma obediência que contraria a lógica humana e descansa na autoridade do Senhor. Simão deixa de lado todo o seu conhecimento profissional para confiar na palavra daquele que governa também os peixes do mar. Como declara o Salmo 8. E o resultado é imediato. Apanham grande quantidade de peixe. As redes começaram a se romper e os barcos quase afundam de tão cheio. A obediência produz abundância. A obediência produz abundância. Mas o milagre não tinha como objetivo enriquecer Pedro. Tinha como propósito revelar quem Jesus é. E quando Pedro arrasta os peixes em sua rede, ele próprio é capturado pela graça. E quando segura as redes, ele cai na rede do Redentor. Por isso, ao ver o que aconteceu, Simão Pedro se prostra aos pés de Jesus e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Agora ele não apenas diz mestre, mas ele diz Senhor. A pesca revelou algo maior do que abundância, revelou santidade. Pedro compreende que não está diante de um simples mestre, mas diante do Senhor. E quando a santidade se manifesta, o pecado se torna evidente. Esse episódio lembra o profeta Isaías, que diante da santidade do Senhor clama: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isso lembra também de Israel, que no Sinai pede que Deus não lhe fale diretamente, pois ele não suportaria. Isso lembra também Adão após a queda, que esconde-se para não ouvir a voz de Deus, para não ver a presença de Deus. Quando Deus se aproxima, o homem não celebra primeiro, ele teme. O texto diz que o assombro
se apoderou de Pedro e de todos os seus companheiros. Trata-se de um temor profundo diante da manifestação da glória divina. Isso nos causa estranheza, porque vivemos em uma cultura que perdeu o senso do sagrado, que racionaliza tudo e banaliza o sobrenatural. Mas quando Deus se revela de fato, o coração do homem treme, porque ao vermos quem Deus é, passamos a enxergar quem nós somos, a enxergar a nossa miserabilidade, os nossos pecados. Pedro não pede mais peixes, não pede prosperidade, ele reconhece sua pecaminosidade e ele diz: retira-te de mim. Retira-te de mim. É o clamor de quem entende que Deus é santo. Sem Cristo, Deus é fogo consumidor. Sem mediação, a santidade nos condena. Mas é exatamente aqui que o Evangelho começa a brilhar. A revelação da glória prepara o coração para a revelação da graça. Somente quando reconhecemos que somos pecadores, miseráveis, é que estamos prontos para ouvir a palavra consoladora que vem a seguir. A glória que revela o pecado é também um caminho que nos conduz à misericórdia. E por isso a história não termina na prostração de Pedro, nem no seu temor diante da santidade. Se o texto parasse aqui, teríamos apenas condenação. A glória revela o pecado, mas não foi para destruir o pecador. O mesmo Senhor, diante de quem Pedro cai aterrorizado, é aquele que se aproxima para falar palavras de graça. Aquele que revelou a miséria do homem é o mesmo que vem remover o medo do coração. A santidade não humilha, não afasta, ela prepara o caminho para a misericórdia. Por isso o Senhor não se retira como Pedro pediu. Ao contrário, ele permanece, levanta o pecador prostrado e transforma o temor em chamado. É exatamente nesse ponto que o Evangelho se torna mais claro. Pois aquele encontro que começa com redes vazias passou para reconhecimento do pecado. E agora brota uma nova palavra, uma nova missão e uma nova vida. E aqui que entramos no terceiro movimento do texto, a graça que chama e envia. Se no momento anterior a glória revelou o pecado, agora a graça revela o propósito. Pedro está prostrado, tomado de temor, consciente da sua indignidade. E então ouve as palavras mais consoladoras que um pecador pode ouvir: não temas. Não temas. Aquele diante de quem ele tremeu não o rejeita. O Senhor não se afasta como Pedro pediu. Ao contrário, aproxima-se com misericórdia. O pecado reconhecido não resulta em expulsão, mas em perdão. Quem se humilha diante da santidade encontra graça. Mas a graça de Cristo não apenas perdoa, ela também envia.
O nosso texto diz que em seguida Jesus diz: de agora em diante você será pescador de homens. Pedro recebe uma nova vocação. O Senhor transforma aquele pescador simples em instrumento do reino. A linguagem é familiar. Ele continuará sendo pescador, mas agora pescador de homens. Antes capturava peixes para a morte, agora capturará homens para a vida. O sentido no original aponta para isso: capturar vivos, não para destruir, mas para salvar, não para condenar, mas para conduzir a vida. Esse é o padrão do chamado de Deus nas Escrituras. Nós vemos Moisés, Isaías, Jeremias, Paulo. Todos foram primeiros confrontados pela glória e depois enviados pela graça. Assim também Davi foi tirado dos rebanhos para apacentar o povo de Deus. Agora Pedro é tirado das redes para servir ao reino. A glória o humilhou, a graça o levantou, e o envio lhe deu um novo sentido de vida. É significativo que esse chamado aconteça no momento de maior sucesso profissional. Os barcos estavam cheios, as redes quase se rompiam. Humanamente falando, era o auge. No entanto, quando Cristo chama, tudo mais perde o valor. O texto nos diz que, levando os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiam. A graça que perdoa é a mesma que reorganiza prioridades. Eles deixam segurança, estabilidade e planos pessoais para seguir aquele que não tinha onde reclinar a cabeça, porque entenderam que não há vocação maior do que seguir a Cristo. Esse chamado não foi apenas para Pedro, mas para todos os apóstolos, e em sentido mais amplo, para todos os ministros fiéis do Evangelho. Deus continua chamando homens fracos, vasos de barro, para uma missão sublime. A obra não é humana, é o próprio Deus, em sua misericórdia, salvando pecadores por meio da pregação da palavra. Por isso, a igreja não anuncia mérito, mas perdão. Não proclama obras como caminho de salvação, mas Cristo como o único mediador. A rede que lançamos é o Evangelho da graça. Mas também é verdade que nem todos são chamados a abandonar a sua profissão. Contudo, todos são chamados a seguir a Cristo. Nem todos lançarão as redes a partir de um culto, mas todo cristão é chamado a viver para a eternidade onde Deus o colocou. No trabalho, em casa, na escola, cada discípulo pode ser instrumento nas mãos do Senhor para cuidar não apenas da sua própria alma, mas também da alma dos outros. Lucas 5, de 1 a 11, mostra o que acontece quando Cristo sobe no barco. Ele transforma a frustração em fruto, revela sua glória, de modo que o pecado é exposto.
concede graça ao pecador arrependido e o envia para uma nova missão. O maior milagre não foi a pesca abundante, mas homens que, alcançados pela palavra e pela misericórdia do Senhor, deixaram tudo para segui-lo. Que o Senhor nos conceda um coração rendido à sua presença, governado por sua vontade, purificado por seu perdão e comprometido a viver inteiramente para a sua missão. Amém. Vamos, meus irmãos, em resposta a esta palavra, entoar o Salmo 67.
uma vez, Senhor, diante de Ti em oração nesta manhã, para Te agradecer por Tua palavra que é viva e eficaz, Tua palavra, Senhor, que é como espada de dois gumes, capaz de dividir ossos e medula, capaz de dividir alma e espírito. Senhor, Te louvamos, porque o Senhor continua a falar conosco. E rogamos, ó Deus, que o Senhor nos conceda corações arrependidos, corações que temem e tremem diante de Tua palavra, que reconhecem a Tua glória e a Tua santidade. Mas concede-nos também, Senhor, o Teu perdão. Concede-nos, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia. E também, Senhor, nos capacita para a missão que Tu tens enviado a cada um de nós, seja no púlpito da igreja, seja no ofício, no conselho, seja homens e mulheres em suas casas, em seu trabalho, sejam jovens na escola, na faculdade, seja crianças na escola, no Teu propósito glorioso de obediência. Dá-nos, Senhor, corações obedientes a Ti, corações que Te amam verdadeiramente e que amam o próximo. Ó Senhor, faz-nos instrumento de Tua graça. Faz-nos, Senhor, desta igreja local um instrumento onde o mundo de fato possa ver Cristo, perdoando pecados, consolando corações, levantando, Senhor, os abatidos, dando, ó Deus, do Teu amor, da Tua graça, da graça da união a todos nós. Ó Senhor, Te louvamos por Tua palavra. Te louvamos, Senhor, pelos Teus feitos que o Senhor tem feito no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor continua concedendo filhos da aliança ao Teu povo. Queremos Te louvar, Senhor, pelo nascimento de Lia, que hoje está em nosso meio. Lembramos, Senhor, quando no ano passado nós clamávamos pela cura, pela restauração de Tito, Tu fizeste não apenas um milagre, Senhor, mas dois. Restauraste a vida do pequeno Tito e também concedeste aos nossos irmãos Débora e Felipe a graça de mais um filho, mas um filho da aliança. Ó Senhor, continua os abençoando, Senhor. Continue abençoando esta família, conduzindo, ó Deus, em Teus passos, em Teus caminhos. Louvamos, Senhor, por este milagre, por esta bênção. Te louvamos, Senhor, porque Tu tens também concedido filhos, concedido, ó Deus, vida em meio à Tua igreja, Teu povo. Louvamos também, Senhor, pela gravidez da nossa irmã Monique. Tu tens abençoado esta família com Mateus e Monique. E rogamos, ó Deus, que o Senhor também continue abençoando. Continue, ó Deus, mostrar da Tua graça e da Tua providência também sobre esta família. E abençoe, ó Senhor, também cada família aqui, cada lar, cada criança, para que cresça na obediência e no santo temor do Senhor. Abençoe, ó Deus, também os casais, fortalecendo o amor de cada um, renovando, Senhor, a união, para que possam os maridos demonstrar o amor de Cristo às suas esposas e as esposas demonstrarem também amor e também o Pai serem submissas no sentido bíblico, no sentido de ajudarem
seus esposos como auxiliadores. E assim, Senhor, que o Teu nome seja glorificado e exaltado em nosso meio. Lembramos também dos enfermos, lembramos de Verso, de Marli. Rogamos a Deus que o Senhor seja com eles, que o Senhor abençoe, dê paciência a eles enquanto estão no tratamento. E a cada um, Senhor, daqueles que estão enfermos, aqueles que sofrem com pressão alta, com diabetes, com depressão, que a Tua boa mão, Senhor, esteja com eles, guardando e também, Senhor, fortalecendo e, acima de tudo, fortalecendo na fé. Abençoe-nos, Senhor, neste dia, abençoe o nosso descanso, que tenhamos todo este dia, Senhor, para te louvar e glorificar e descansar no Senhor. Abençoe também, Senhor, a semana que está diante de nós. E dá, Senhor, que em tudo nós venhamos glorificar e louvar o Teu nome. Nós te rogamos assim, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, vamos agora confessar a nossa fé, cantando o credo apostólico.
nós temos agora a oportunidade também de fazermos as nossas ofertas, também em atitude de louvor e de gratidão ao Senhor. Depois nós vamos cantar o hino 116, será o canto final.
sejam com todos vocês.